Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas,
matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. O texto sagrado desse domingo nos traz 3 ensinamentos importantes sobre uma verdadeira conversão. Se nós olharmos o texto sagrado de hoje, nós vamos contemplar primeiro que os fariseus e os mestres da lei vão criticar Jesus, porque ele acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aqui nós precisamos entender muito bem o que significa isso. Aqui nós percebemos como que os fariseus e os mestres da lei têm um entendimento errado da adesão ao discipulado, porque eles dizem que Jesus acolhe os pecadores e faz refeição com eles. É como que se Jesus Cristo andasse com os pecadores. Mas aqui nós vemos que é ao contrário. Não era Jesus que andava com os pecadores, mas eram os pecadores que vinham ao encontro de Jesus para escutar a sua palavra, para realmente ter essa experiência com o Filho de Deus. Por isso que nós precisamos entender muito bem que a adesão do segmento não é uma adesão de Cristo a nós, mas é uma adesão nossa a Cristo. Isso significa que somos nós que precisamos nos aderir ao segmento, somos nós que precisamos cada vez mais na nossa vida aderir à proposta de Cristo para esse segmento. E essa proposta de Cristo para o segmento é a proposta de conversão, de mudança de vida, de crescimento espiritual e humano. Por isso que depois ele vai contar essas 2 primeiras parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, que é encontrada. Assim nós vamos percebendo que no final dessas parábolas, Jesus Cristo sempre vai dizer algo muito importante para o nosso entendimento. E ele vai dizer, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Isso para nos chamar a atenção sobre essa obra de conversão e o que realmente é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade se dá nessa obra de mudança. Quando nós vamos aderindo a Cristo, nós vamos adquirindo as virtudes de Cristo, vamos crescendo nessa experiência de unidade com o Filho de Deus, e isso vai nos trazendo uma verdadeira alegria. Isso vai nos trazendo uma verdadeira felicidade, essa felicidade que realmente vai enchendo o nosso coração e a nossa vida de uma plenitude, de uma participação da alegria celeste já nessa terra. Por isso que Jesus conta essas 2 primeiras parábolas, a da ovelha perdida e da moeda perdida. Porque se nós olharmos muito bem, nós vemos que a obra de conversão, a obra de salvação, ela é uma obra onde muitas vezes com pensamentos humanos nós não vamos entender. Veja que esse homem da primeira parábola deixa 99 ovelhas e vai buscar aquela única. Aqui nós vemos que parece que aquela uma ovelha representa o valor das 99 e as 99 representam o valor daquela única ovelha. Isso é importante na obra de salvação, porque assim somos cada um de nós para Deus. Cada um de nós temos um valor inestimável, porque cada um de nós fomos comprados pelo sangue do próprio Deus na cruz. Assim também a moeda. Se nós olharmos aquela parábola da moeda onde a mulher tem 10 moedas e perde uma, ela acende uma lâmpada e varre a casa procurando aquela moeda. E quando a encontra, chama as suas vizinhas e amigas para festejar consigo. Por quê? Para fazer parte da sua alegria. Assim também deve ser a nossa vida, porque veja que talvez só aquele óleo que foi gasto na lâmpada para procurar a moeda valeria aquela moeda de prata.
ou valeria até as 10 moedas de prata, dependendo do tempo que aquela mulher ficaria para procurar aquela moeda. Mas veja que uma moeda daquela tem a importância das 9 que estava ao poder dela. Assim também somos cada um de nós, porque nós temos essa grande graça de Deus na nossa vida. E essa graça de Deus é a presença dele mesmo. E por isso que nós somos valiosos perante os olhos de Deus. E assim nós precisamos cada vez mais entender que a vida de seguimento é uma vida de conversão, essa vida de mudança diária. E por isso que depois Jesus Cristo nos relata a passagem do filho pródigo, essa terceira parábola do evangelho de hoje, onde nós temos aqui um ensinamento também muito importante diante das duas figuras, que é do filho mais novo e do filho mais velho. Se nós olharmos no texto sagrado, nós vamos ver que o filho mais novo, ele pede a sua herança. Depois ele vai embora. E quando ele está naquele lugar distante, ele vai passar uma grande dificuldade. E diante dessa grande dificuldade é que ele volta para casa. Depois o filho mais velho, também vendo o filho mais novo voltar para casa, ele vai como que ficar chateado, enraivecido, porque agora iria ter que dividir a sua herança novamente com aquele irmão. Aqui nós temos duas coisas, duas realidades que nos atrapalham no nosso caminho de conversão, no nosso caminho de experimentar a verdadeira alegria de Deus. A primeira motivação para uma possível conversão muitas vezes é aquilo que é a dor, quando nós estamos passando dificuldade. Mas quando nós buscamos a Deus só porque estamos passando dificuldade, muitas vezes essa conversão não é sincera. É como esse filho pródigo, porque ele volta para a casa do pai por uma motivação, porque estava passando dificuldade. E aí reconhece realmente o seu pecado, o seu erro diante de Deus e diante do seu pai. Mas nós não sabemos se a intenção daquele filho realmente era uma intenção justa, uma intenção de realmente ter uma verdadeira conversão para nunca mais pecar contra Deus e contra o Pai. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o sentimentalismo, porque o sentimentalismo é assim, nós começamos a buscar a Deus, voltar para a igreja só quando nós estamos passando dificuldades. E isso pode nos impedir de realmente ter uma verdadeira conversão, uma vida de fé. E podemos realmente ser motivados por muitas coisas que não são verdadeiras motivações para o seguimento. Depois, o filho mais velho nos traz também uma imagem de algo que nos impede numa verdadeira conversão, que é a soberba, o orgulho, a vaidade e também a avareza. Esses pecados que não nos permitem realmente uma verdadeira conversão, porque eles vão cada vez mais nos enrijecendo naquilo que são os prazeres da vida e vão fazendo com que a gente nunca dê um passo decisivo de desapego, um passo decisivo de renúncia, um passo decisivo de abraçar a cruz e de seguir verdadeiramente a Cristo. O Evangelho de hoje nos traz essas realidades que nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre a conversão, que nós precisamos dar continuidade, colaborar com Deus, com a nossa liberdade, a graça divina, a obra de Deus que acontece em nós, e sermos capazes de nos alegrar com essa obra e nos alegrar também com aquilo que é a felicidade, a salvação das almas, porque essa é a nossa verdadeira missão nessa terra. A verdadeira alegria se dá assim, por essa obra de conversão, por essa obra de salvação das almas. E se nós queremos ser felizes, precisamos dar continuidade a essa conversão em nós e nos alegrar sempre pela conversão dos nossos irmãos, para que assim possamos já
participar dessa alegria celeste, como os amigos daquele pastor, como as amigas e as vizinhas daquela mulher que encontra a sua moeda, que encontra a sua ovelha e dá uma festa, porque grande era a alegria e aqueles amigos e vizinhos foram participar da sua alegria. Assim está o céu, sempre alegre com cada um de nós, se nós verdadeiramente seguirmos a Cristo num caminho de conversão, um caminho de conversão sincera. Por mais que seja difícil, por mais que nós tenhamos muitas dificuldades, mas nós precisamos dia após dia ir crescendo e permitindo com que Deus realize essa grande obra em nós, porque Jesus não andava com os pecadores, somos nós que andamos com Ele, para que nós possamos realmente mudar de vida e, é claro, experimentar a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira felicidade, porque a misericórdia de Deus nos resgata e nos coloca sempre no caminho de salvação, nesse caminho rumo à vida eterna, para que assim possamos voltar sempre à casa do Pai, mas não com falsas motivações, mas com uma verdadeira motivação, que é sim amar a Deus sobre todas as coisas e ter a verdadeira alegria na salvação das almas, na salvação da nossa alma e na salvação do nosso próximo. Mas para isso precisamos dar continuidade com muita sinceridade e muita generosidade a essa obra que Deus já começou na nossa vida, essa obra de mudança, essa obra de conversão, de direção, de mentalidade, de sentimento, essa obra de conversão, realmente, que Deus possa, na nossa vida, realizar essa obra e nós possamos, com a nossa liberdade, colaborar com Deus para que essa obra seja realizada e completada, para que haja muita alegria no céu e possa haver mais ainda alegria no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.